Olá, alegria de estar aqui com você, hoje recebendo Josi Mansur. Bem-vinda, Josi. Obrigada, Mansur. E a Josi vem estudando sistematicamente a Doutrina Secreta, a obra magna de Helena Blavatsky, e dando também um curso, digamos assim, introdutório sobre cosmogênese, que é o volume 1 de A Doutrina Secreta. Às segundas-feiras, quinzenalmente, na sede da Sociedade Teosófica, aqui na Tenente Silveira 482, sala 501. Próximo encontro sobre a doutrina secreta vai ser então no dia 3 de junho, está chegando. Depois no dia 10 não tem, depois no dia 17 sim, ok? Bom, mas a Josi hoje vai falar sobre um dos aspectos abordados na doutrina secreta, que são as leis universais. As leis universais são os pilares de toda a estrutura do cosmos, garantia do cumprimento integral do grande plano divino. São as anotações da Josi que eu vou passar para ela agora. Josi, aí você pode continuar à vontade fazendo a sua explanação aí para os telespectadores, ok? Sim, ok, mas... Então, essa questão das leis universais, né, é importante, por que conhecer as leis, né? Que importância tem nós sabermos das leis? Em primeiro lugar, ela é uma garantia da evolução, né? Tanto, principalmente da humanidade, né? De nós, homens. E é uma forma de chegar ao conhecimento oculto eterno, né? Essa sabedoria que a gente tanto sonha um dia alcançar. E como nós vamos obter essa sabedoria? Por um dos viés, um dos caminhos, é o conhecimento das leis que regem esse conhecimento. Sim, lógico. Então, isso é uma das principais importâncias, né, de se conhecer as leis universais. E o cumprimento das leis, né, é um outro aspecto que gera o processo de evolução, né? E o cumprimento das leis, ela nos traz uma serenidade, uma certa tranquilidade para a alma, né, e faz com que o progresso da humanidade se desenrole mais equilibradamente. Então, conhecer as leis e cumprir as leis, né, faz com que realmente nos mantenhamos harmônicos, né, compassivos com tudo o que acontece, tanto com o cosmos quanto com os homens. Sim, assim como no pequeno, no grande, no micro, no macro. Exatamente. E para a filosofia teosófica, ou para a filosofia esotérica como um todo, existe uma única lei, né? E essa lei é a lei da harmonia. Ela que englobaria todas as outras, né, Josi? Exatamente. Então, a lei da harmonia, ou lei do equilíbrio, né, é a lei que desce quando a origem do universo se começa o seu processo de estruturação, quando ele está pronto, essa energia, né, através de uma lei, de uma força, né, de uma vontade ou de uma lei, ela desce estruturando a manifestação. Essa é a grande lei da harmonia. Como ela se manifesta, e toda manifestação sempre vai ser dual num aspecto, né, mas setenária em vários outros planos, ela vai gerar atritos. Sim, lógico. Então, a lei de harmonia desce sempre apoiada, né, por uma lei de compensação, Sim. que é a lei que nós conhecemos como lei do karma. Lei do karma. Quando há manifestação, há dualidade, há conflito. Está implícito isso na natureza, né? Sim, conflito no sentido de que o elemento uno que desce, estruturando todos os planos, todos os princípios da matéria, ele vai se subdividindo, né? Ele vai se diferenciando, digamos assim, é uma palavra mais adequada. E nessa diferenciação, esses elementos vão unir-se com uns, vão ser opostos a outros. Atração e repulsão. E essa expansão e retração, né, vai gerar o que nós chamamos de conflito. Sim. Tá? E para isso precisa uma lei que harmonize esses princípios e uma lei que compense, né, o que vai acontecer de um lado ou de outro. Né? E então, essa é a importância de nós compreendermos as leis, né? Elas não são punitivas, pelo contrário, né? Elas são harmoniosas. Harmoniosas, elas educativas. Vão gerar equilíbrio. Sim. Né? Cada átomo ele já traz consigo essa lei implícita, né? A partir de um átomo, de um micro-organismo, tem ali uma inteligência, uma consciência.
naquela forma, não é isso, Josi? Exatamente. Então, essa consciência dessa grande mente universal, né, dessa grande alma mundi, né, que desce estruturando todos os planos, essa grande força, ela é, em origem, a inteligência que vai plasmar todas as outras formas vivas. Né? Quando a Josi está falando dos planos, 7 planos, nós estamos no plano mais denso, que é o físico. Mas há outros 6 planos, cada um mais sutil do que o outro, na manifestação. Né? Exatamente. Então, por isso que essa lei é importante conhecermos as leis, porque esses planos vão se estruturando e se diferenciando do mais sutil, ou seja, do mais espiritual, para o mais denso, mais físico. Né? E a filosofia esotérica, ela também corrobora com a ciência, de que a atual ciência, ela coloca que tudo na natureza é regido por leis. E a própria ciência está comprovando isso. Né? E então, a importância de nós sabermos as leis faz com que nós nos harmonizamos com a natureza e com a nossa própria natureza. Hajamos de acordo com elas. Né? Então, o conhecimento e a adequação de nossas vidas a esses princípios ou leis fundamentais nos habilitam a ocupar conscientemente o nosso lugar no mundo. E isso é uma outra coisa que é muito importante no conhecimento das leis. Né? É a gente saber qual é o nosso principal papel aqui. Porque o homem ou a humanidade é chamado de um microcosmos? Porque nós somos um reflexo do macrocosmos. Nós somos um reflexo desse todo universal. Nós somos um reflexo dessa lei universal. E, então, precisamos conhecer tanto a lei no macro, né, e conseguir aplicar essa lei no micro. E, então, como se expressa essa lei universal? Né? Segundo a doutrina secreta, essa lei se expressa por ciclos, né, ou pelo aquilo que a gente chama de periodicidade. Sim, a lei de periodicidade. Ou a lei, ou o princípio de periodicidade. Por quê? Porque quando a origem, né, forma todo esse pensamento divino, e esse pensamento se plasma, esse pensamento se manifesta, né, no nosso atual sistema solar, vamos falar aqui de sistema solar, ou no universo como um todo, essa lei vai estar pautada em princípios que vão estruturar seus planos. E esses princípios vão passar por ciclos que são necessários. Porque tem uma explicação de princípios dentro do que você está falando? Princípios, se entende esotericamente princípios como elementos. Né? Eu acho que é uma ideia, um simbolismo mais fácil de se compreender. Princípio como essa lei maior. Então, essa lei maior, ela é regida por um elemento único, desse todo universal, do grande absoluto. Esse elemento uno, quando se manifesta, vai se multiplicar em elementos de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6, né? Onde ele vai estruturando todos os planos da matéria. E dentro da doutrina esotérica, nós temos uma outra chave, que é a chave setenária. De 7, né? De 7, né? Então, esses 7 planos, ou 7 partes da matéria, vão se estruturando. Esses elementos vão se multiplicando, estruturando cada plano. Quando esse plano está estruturado, esses elementos já estão multiplicados e vão estruturar o plano seguinte. Então, vai haver novamente um desequilíbrio, né? Um novo rearranjo, né? E aí entra a ciclicidade. Então, esses períodos são necessários para quê? Para que se remonte o melhor de um ciclo anterior para um ciclo futuro. Né? Então, o renovar-se da lei é exatamente isso. Então, quando a lei já está num processo quase que de esgotamento, tem que haver um ciclo de repouso e de retomada para que se impulsione novamente o ciclo evolutivo. Um outono para depois uma primavera, né? Então, isso que a gente vê na doutrina secreta quando se fala, então, que a lei de harmonia, a lei de equilíbrio, estrutura o Manvantra, e Manvantra entende-se o início do nosso sistema solar, ou do nosso universo, quando inicia esse processo de construção, tanto do cosmos quanto do homem,
que é simultâneo, essa lei age. Sim, sim. E essa lei age através de ciclos. Existem ciclos grandes, Sim. tá? Como, por exemplo, um ciclo de um Manvantara, um ciclo de um universo, que a gente chama de Maha Manvantara, ou Maha ciclo, um grande ciclo. E existem ciclos pequenos. Claro. Tá? Esses ciclos pequenos vão ser ciclos planetários, podem ser ciclos solares, ciclos das raças dentro da humanidade. Sim. Tá? E cada ciclo desse existe um início, tá? Um meio e um fim. Um fim significa a dissolução parcial desse ciclo. E essa dissolução parcial, em sânscrito, se chama pralaya. Pralaya, o repouso. E nada disso se perde, né? Quando se dissolve, é um adormecimento, digamos assim, né? Quando os ciclos são pequenos, as dissoluções são parciais. Vamos trazer um exemplo. Nós já tivemos vários ciclos dentro da nossa humanidade, de pequenas eras geológicas, pequenos cataclismos que alterou a parte estrutural da Terra, a parte climática da Terra. Tivemos pequenos ciclos de raças para raças. Então, pequenos juízos. Né? Pequenos juízos. E esses ciclos, eles estão descritos em todas as grandes teogonias, em todas as grandes filosofias religiosas. Claro. E os dilúvios. Sim. E são pequenos ciclos, então a energia desses ciclos, ou a força desses ciclos, se dissolve parcialmente nos pequenos ciclos. Ela só se dissolve totalmente quando é um Maha Pralaya. Quando tudo novamente volta para a vibração da eternidade, ao eterno, as 7 vibrações, que também tem um ciclo de 7, Então, tem 7 ciclos de um Manvantara, ou de desenvolvimento de um ciclo cósmico, de um ciclo universal, e tem 7 ciclos de repouso, de Pralaya. Isso. E esses ciclos são regidos por essa lei de harmonia, que continua sempre em eterno movimento. Eterno movimento. Mesmo no Pralaya, que é repouso, o movimento se dá ali. Exatamente. Então, análogo como todo axioma, o que é em cima é embaixo, então, se esses ciclos estruturam o cosmos, esses ciclos também estruturam o homem, em princípios. Esses princípios, esotericamente, no homem, dentro da chave setenária, são 7, mas, em essência, na realidade, eles são 6, porque um deles não se manifesta, que é o primeiro princípio. Esse primeiro princípio é Atma, chama-se Atma, em sânscrito, que quer dizer espírito. O segundo é Buddhi, que quer dizer a nossa alma espiritual. E o terceiro princípio é Manas, que é a nossa alma humana, a nossa mente. E o quarto princípio é o Kama-rupa, que é o princípio da nossa alma animal, ou melhor, o assento dos nossos desejos, das nossas paixões, o assento da nossa mente ainda cerebral. E o quinto princípio, que é Prana, que é um símile de vida, ou de fluido vital, que é oriundo do absoluto. E o sexto princípio é Linga Sharira, que é o princípio que vai reger o corpo astral, ou o nosso duplo etéreo, nosso molde interno. E o sétimo princípio é o Stula Sharira, que é o nosso corpo físico. Nós vamos falar disso então no próximo programa. Ok. Porque precisamos agora armazenar um pouquinho essas informações, digeri-las, e na semana que vem eu volto a conversar com Josi Mansur sobre as leis universais aqui no Cá Entre Nós. Esse estudo é baseado na obra de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta. Muito obrigado a você pela companhia e até o nosso próximo programa.